Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente falar aí de Apocalipse capítulo 1, né? Nosso fundo aí, gosto muito de Maverick City, gosto de ficar ouvindo fundo assim quando a gente vai ministrar. Olha só, nós falamos aí no vídeo passado sobre arrebatamento, deu uma noção de arrebatamento, de pré-tribulação, né? O conceito da pré-tribulação, que defende o arrebatamento antes da grande tribulação. E hoje nós vamos pegar aqui o texto de Apocalipse capítulo 1, tá? Lembrando a vocês, eu utilizo uma versão NTLH, tá? E você queira acompanhar aí, você pode acompanhar ou na versão NTLH ou em outra versão e você, né, entendendo aí os conceitos. Olha só, nós falamos na nossa primeira introdução sobre o capítulo 1, versículo 1 ao 3, que ele fala que neste livro essas coisas estão sendo escritas por tudo aquilo que Jesus está falando com João, ou seja, uma revelação. Isso no versículo 1. E ele passa toda essa revelação para João, para ele passar isso para os servos, ou seja, para aqueles que foram chamados, né, os eleitos, os santos, a igreja, né? E no versículo 2 ele fala para contar tudo. Ele vai registrar que João contou tudo que foi registrado aqui. João contou todas as coisas, né? Acerca do que foi revelado, acerca da mensagem da verdade de Deus. Aí no versículo 3 ele fala: felizes são os que lê, os que ouvem e os que obedecem essa mensagem profética, né? Então, e ainda ele vai chegar no final do versículo 3 e ainda dizer que o tempo está perto, né? Está perto esse tempo, né? Está perto de acontecer todas essas coisas aqui. Então, olha só, a gente falou isso na nossa primeira introdução, agora a gente vai entrar no capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós temos dois tópicos aqui, dois pontos. O primeiro é a saudação às 7 igrejas, né? João vem saudar as 7 igrejas. E também uma visão de Cristo, que também é importantíssimo. Olha só, o versículo 4 vai dizer: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. O que isso quer dizer? Só existia 7 igrejas, irmão, antes? Não. Existiam inúmeras igrejas em várias localidades, mas ele traz esse sentido dessas 7 igrejas como a representação das suas igrejas aonde em toda a Ásia, né, em toda ali a maior localidade, onde João ele estava escrevendo tudo isso para essas igrejas, e aonde vai detalhar mais à frente, a partir do capítulo 2, sobre essas igrejas. Mas também o interessante é que esse número 7, você vai ver esse número 7 muito, né, essa simbologia do número 7 muito dentro do livro de Apocalipse, que ele vai representar a perfeição da ação, a perfeição do ministério, a perfeição da atitude. Então a gente vai ver as 7 igrejas, ou seja, as igrejas, ainda que elas tinham, que Deus tinha alguma coisa contra elas, mas era a forma perfeita de Deus transmitir a mensagem do Evangelho para o mundo, tá? Então Deus utiliza quem para transmitir o Evangelho? A igreja, né? Nós. Então é a forma perfeita de Deus transmitir aquilo que Ele quer para a igreja e a igreja transmitir para o mundo. Tá? Então olha só, ele vai continuar dizendo que a graça e a paz sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, né? Então, ou seja, mais uma vez ele faz uma alusão e faz uma menção da sua vinda, né? Tanto ela milenar como ela no arrebatamento, certo? Dando a entender que o livro de Apocalipse ele foi escrito para a igreja. Irmão, sério, o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. Por quê? Não tem como você crer nessas profecias, não tem como você acreditar no que vai acontecer sem você saber quem é Deus, sem você conhecer ou você ter contato com Deus ou relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu? Não tem como a gente conhecer ou ler essas escrituras sem que a gente tenha fé e esperança de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que nós nos convertemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos, nós vivemos uma nova vida, vivemos debaixo da revelação do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo. Não tem como a gente entender essas escrituras
se nós não estivermos inteiramente em comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Então olha só, aí ele continua. Da parte dos 7 Espíritos, né, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Então aqui a gente vê a simbologia da Trindade mais uma vez. O que é isso? Da parte de Deus, né? O arquiteto da salvação, o arquiteto de todas as coisas. Aí nós vemos aqui a parte dos 7 Espíritos. Que 7 Espíritos é esse? Mais uma vez o número 7. Os 7 Espíritos representa a manifestação e ainda a ação e ministério do Espírito Santo na Terra, na vida da igreja, tá? Então, quando ele fala dos 7 Espíritos, ele está falando daquele que está se movimentando nas 7 igrejas que ele está citando, certo? Então, a gente vai entender que é o ministério perfeito do Espírito Santo sobre e na igreja, né? Ainda nesse período da Terra. Tá? Então o que isso traz? Isso traz uma esperança enorme. Por quê? Porque o Espírito Santo é que levará os crentes a Cristo nos ares para ser arrebatado. Então esse ministério do Espírito Santo, esse ministério perfeito, vai fazer com que a igreja entre na maturidade. Porque quem dá os dons é o Espírito, quem dá os ministérios é o Espírito. Então tudo para amadurecimento da igreja e edificação da igreja é o Espírito quem dá. Então esse ministério perfeito, esse ministério a qual ainda está em atividade na terra. Então é disso que ele está falando. Mais para frente a gente vai entrar em outros assuntos, depois a gente terminar Apocalipse, entra em dons, entre outras coisas, a gente vai explicando mais sobre o Espírito Santo. Então olha só, e ele fala mais uma vez de Jesus Cristo, né? Então, ou seja, Deus, Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Então aqui ele fala que Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou primeiro e reina, governa todos os reinos, os reis do mundo inteiro. Não precisa ter medo de ler Apocalipse. O que você mais vai ver em Apocalipse é saber que Jesus é superior a tudo, tá? Então olha só, vamos lá continuar aqui, ainda no versículo 5. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos perdoar, tá, meu querido? Então olha só, aí ele continua aqui no versículo 6. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos a seu Deus e Pai. Então olha só, entenda uma coisa. Nós somos sacerdotes de Deus. Somos aqueles que nós ministramos diante de Deus. Aqueles que nós nos apresentamos diante de Deus através de Jesus Cristo, tá? Através de Jesus Cristo. E aí ele continua: a Jesus Cristo sejam dada a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Aí ele vai, olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele, certamente será assim, amém. Esse texto ele está fazendo alusão não ao arrebatamento, olha só, vamos lá. Não é o arrebatamento que esse texto está fazendo alusão, esse texto está fazendo alusão ao milênio, à sua segunda vinda. Porque quando ele fala, todos os que atravessaram com lança, ou seja, todos aqueles que o feriram, todos aqueles que o blasfemaram, lembra lá da morte de Cristo na cruz, se não me engano Mateus 27, quando você vai lá e vê a morte dele, como eles fazem, meneando a cabeça, rasgando as suas vestes, jogando em sorte, né, ferindo, chicoteando, colocando os cravos, falando assim, não é o rei dos judeus. Pois é, aí todas essas pessoas que blasfemaram, todas essas pessoas, todos esses seres, essas pessoas que negaram Cristo, seja desde a época da crucificação até a sua volta, a sua segunda vinda, ou mesmo no período da grande tribulação que passaram, todos eles vão ver Cristo reinar na terra de forma visível. Isso é milênio. Ele já está fazendo uma alusão à glória de Cristo manifestada na terra, tá? Então olha só, vamos lá. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou o princípio e o fim, ou seja, eu sou de eternidade a eternidade. Meus queridos, não tem como a gente ler Apocalipse, não tem como a gente ler Apocalipse e a gente
e a gente não vê a grandeza de Jesus Cristo. Não tem como. É impossível a gente ler Apocalipse e não ver a grandeza de Jesus Cristo. Tá? Então, olha só, esse é o primeiro tópico. Esse é o primeiro tópico, a saudação, como João vai saudar as igrejas. Então, João está mostrando tudo isso que nós falamos aqui. João está expondo para a igreja essa revelação. Tá? Então, olha só, uma visão de Cristo. Eu sou João, irmão de vocês, unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Ou seja, quem é esse João? Esse João, para a gente deixar bem claro, é o João apóstolo, um dos 12, aquele que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta de João. Tá? É esse João que está escrevendo Apocalipse, é o João, o chamado apóstolo do amor, né? Então é esse João que está escrevendo, não é João Batista, tá? Porque às vezes as pessoas confundem João, é o João apóstolo de Jesus. Então ele fala o que? Eu faço parte desse reino com vocês, faço parte do sofrimento com paciência, eu sofro esse sofrimento, mas sofro com paciência. Paciência por quê? Porque sabemos que virá esse dia glorioso. Tá? Glorioso. Então olha só, eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade de que Jesus me revelou. Ou seja, segundo a história, João foi jogado em um caldeirão de água fervente, de óleo fervente, né? E não houve mal algum, dano algum a João. Então eles fizeram o que? Levaram a ilha de Patmos. É uma ilha onde levava-se prisioneiros, tinha várias feras nessa ilha. E João ficou na ilha de Patmos, e nessa ilha de Patmos foi aonde Jesus se revelou a João para mostrar todas essas coisas a ele. E segundo a história, João morreu de velhice. Olha só que lindo, né? Jesus é maravilhoso. Então olha só, diferente de todos os outros apóstolos que morreram martirizados, João morreu de velhice. Então olha só, no versículo 10... No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus, né? E ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, são as 7 igrejas da Ásia. Você vai escrever tudo isso aqui e você vai enviar para a minha igreja, que está neste lugar, minha igreja que está ativa, que essas pessoas, você vai enviar essa revelação, e essa revelação ela vai servir tanto de forma contemporânea para essas igrejas, como de forma eterna, ou ao longo dos séculos, a mesma verdade que foi usada contemporaneamente nessas igrejas na época de João vão ser utilizadas até os dias de hoje, você pode perceber. Existem os sensacionalistas que vão dizer que muitas coisas aqui já aconteceram, só que na verdade não. Isso aqui é uma forma de, primeiro, edificar a igreja, mostrar a igreja, porque elas estavam vivenciando vários problemas, a gente vai ver isso aqui. São uma das igrejas que mais passaram dificuldades, né? Que essas igrejas da Ásia. E por que Deus pediu João para enviar essas 7 cartas? Porque para justamente não deixar que eles esfalecessem a fé e a esperança da volta de Cristo, tá? Então a gente vai entrar nisso aí. Então olha só, versículo 12. Eu virei para ver com quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. Mais uma vez o número 7, né? Que é as 7 manifestações do Espírito sobre a igreja, né? O Espírito Santo sobre a igreja, sobre cada igreja, né? Então olha só, no meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Em seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve. E os seus olhos eram brilhantes como fogo, seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de grande cachoeira, dependendo da sua tradução fala de muitas águas, né? Na mão direita ele segurava 7 estrelas e na sua boca saía uma espada afiada, né? Dos 2 lados, ou seja, 2 gumes.
E seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Sabe quem é esse? Jesus Cristo. Às vezes muitas pessoas ficam presas a Jesus Cristo, um Cristo crucificado, um Cristo que morreu somente na cruz, fica vendo um Cristo somente em dor, né? Lembra até do hino da Oficina G3, Espelhos Mágicos, né? Os homens e seus espelhos mágicos, só vê um Cristo vencido em dor, né? Só vê um Cristo que está lá pregado de madeira em dor, mas não conseguem ver a glória desse Cristo. E João, ele viu esse mesmo Cristo com quem ele andou, esse mesmo Cristo que ele viu subindo, ele ouviu uma voz atrás dele, e quando ele se virou, ele viu toda essa fisionomia, uma fisionomia gloriosa, um Cristo totalmente glorioso e poderoso. E eu quero te dizer aqui, eu quero aplicar uma coisa na sua vida e na minha vida. É esse Cristo que governa a minha e a sua vida. É nesse Cristo que nós temos que defender nossa esperança. Nós temos que manter a nossa esperança. Por quê, meu querido? Porque é esse glorioso Cristo que governa o mundo inteiro. Não se preocupe. Não desespere com os acontecimentos mundiais. Não desespere com essas coisas que vão acontecendo na sua vida, não. Ou com o que está acontecendo no mundo. Não tem problema. Tudo está no controle de Cristo. Tudo. Absolutamente tudo está nas palmas da mão de Jesus Cristo. Esse Cristo glorioso, esse Cristo foi crucificado, não é o mesmo que está sentado no trono hoje. Ele é totalmente glorioso. Nós vamos ver isso aqui, para nós dar continuidade. Vamos dar continuidade. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha só, João viu a glória, João não aguentou ficar de pé, João caiu como morto, porque a glória era muito grande, e ele fez o quê? Não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Por que Jesus fala isso de novo? Porque lá no versículo 8, ele falou, eu sou o alfa e o ômega. Aí lá no versículo 17 ele fala, eu sou o primeiro e o último, em outra língua. Por que ele falou isso? Porque todas as vezes que Jesus ele se manifesta, porque aqui talvez João não poderia conhecer e saber quem era Jesus. Certo? Então Jesus ele vai e fala uma frase que ele já havia falado antes. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Ele chega agora, eu sou o primeiro e o último. Então João vai associar isso. Fala assim, rapaz, é Cristo, é Jesus, é o mesmo alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o primeiro e o último. É Jesus, é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que age no hebraico, é o mesmo Jesus que age no grego. É o mesmo Jesus que age no meio dos judeus e no meio dos gentios. Por isso que ele fala em línguas diferentes. Eu sou alfa, ômega, né, em grego. Eu sou princípio e fim, talvez na linguagem de João. Né? Eu sou o primeiro e o último, talvez em uma outra linguagem. Mas ele fala em várias linguagens para dizer o que? Eu sou o mesmo Cristo. Eu ajo por todos, eu estou aqui por todos e para todos. Então, quando ele vê isso, ele cai e Jesus fala, não tema, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que vive. Opa, Jesus está vivo, meu querido. Mantém esperança. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. A promessa de salvação é eterna, tá? Então, olha só, tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, sobre o inferno, certo? Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, os 7 candelabros é as 7 igrejas e enquanto esse candelabro está aceso, simboliza que o Espírito Santo está se manifestando e se movimentando no meio da igreja. E essas 7 estrelas representam 7 anjos. Aí vai existir um conceito, muita gente vai utilizar e falar assim, mas são os pastores das igrejas, ou são verdadeiramente anjos, né? Mas o que a gente entende? Apocalipse ele usa essa linguagem de anjos, porque anjos no contexto hebraico, ele traz o símbolo de mensageiro. Então quando ele fala dos 7 anjos, é o quê? João vai escrever 7 cartas aos anjos da igreja, ou seja, pessoas que vão transmitir
a mensagem de maneira fiel. Olha só, isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo. Isso aqui a gente vai ver lá no capítulo 22 de Apocalipse. Mas eu vou citar aqui, porque lá no Apocalipse 22 ele vai falar o quê? Aos que falam da profecia, que eles acrescentam na profecia, olha só, a eles serão tirados o direito de viver eternamente. Mas os que diminuem, os que omitem, esses serão tirados o galardão. Olha só que perigo. Por que ele vai mandar aos anjos das 7 igrejas? Ou seja, já existiam mensageiros qualificados para não burlar a mensagem que Deus queria passar para a igreja. Então entenda uma coisa, é muito sério a gente falar da palavra de Deus. Às vezes muita gente quer fazer ou transmitir alguma coisa para as outras pessoas, mas a gente tem que ter um cuidado enorme para a gente não transmitir, fazer com que as pessoas vivam o errado, tá? Vivam o errado. Por quê? Porque senão depois vai recair sobre aqueles que estão transmitindo de forma errada. Então, olha só, aqui ele está trazendo esse sentido. Tá bom, meus irmãos? Então, meu querido, Apocalipse não é um livro que ele vem para poder mostrar catástrofes. Vai acontecer coisas horrendas, mas vai ser com aqueles que vão negando Cristo. Vai ser com aqueles que vão negando a fé, né? Infelizmente. Então, Apocalipse é um livro que vem para aumentar a fé, aumentar a esperança e trazer paz. Quando você lê Apocalipse, ou se você acompanhar a gente nesses vídeos, você vai perceber que Apocalipse ele é um livro que traz paz, tá bom? Esse é o capítulo 1, que Jesus lhe abençoe poderosamente, tá? E aí você se inscreva no canal, compartilha os vídeos, comenta, curte, tá? E nós estamos aqui para trazer justamente essa mensagem de esperança que o Senhor Jesus Cristo deixou para a vida da gente, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe grandiosamente, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.